Hello guys, eu sou o Valdir Júnior e estamos aqui hoje para falar para vocês sobre a vida financeira do Dedé Santana. O vídeo de hoje não é para causar polêmica, é basicamente para que você aprenda com pessoas que estiveram no fundo do poço e saíram dele. Então se você curte Dedé Santana, curtiu os Trapalhões, curtiu a Praça é Nossa e é fascinado por esse artista e quer saber como ele saiu de lá do fundo do poço, então segue no vídeo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, eu assisti vários podcasts, compilei várias histórias, mas ninguém fez um vídeo que comparasse melhor a vida do Dedé Santana do que o Mundo JC. Então hoje vamos assistir um vídeo deles. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Filho de artistas circenses, o humorista Dedé Santana nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 29 de abril de 1936. 85 anos, cara. Ele começou a sua trajetória como picadeiro. De 1977 a 1995, ele integrou o núcleo principal de Os Trapalhões. E a preocupação com a educação dos filhos fez com que o pai de Dedé deixasse o circo fixo. Engraçado que eu gosto de parar no começo do vídeo porque é muito comum a gente criticar os artistas e eu gosto de pensar que a maioria das pessoas são só pessoas comuns, né? Primeiramente, depois que elas chegam ao sucesso, é fácil você parar para ver os erros dela e, e tentar tomar aquilo como ensinamento para sua vida, né? Eu entendo que é difícil sair da média, é difícil você sair do extremo zero e chegar ao sucesso profissional. No caso do Dedé, ele foi um artista de TV, que numa época muito difícil. E eu quero que você também aprenda com ele os insights que ele teve. Por exemplo, como é que faz para sair de um palhaço do zero, do extremo zero, para televisão? Então, além de um vídeo de informativo, é um vídeo informativo. Em São Paulo, porque todo mundo sabe que circo geralmente anda por aí, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Mas, como o pai do Dedé tava preocupado, né, em eles irem pra escola, em frequentar, ele resolveu deixar o circo fixo em São Paulo. E, cara, a vida não era fácil. O Dedé estudava de dia e trabalhava à tarde e à noite. Ele já foi verdureiro, ajudante de mecânico, engraxate, trabalhou na área da confecção. E, cara, à noite ele ainda se apresentava no circo da família. E, cara, não é só ir lá e se apresentar, né? Pensa só. Pra te fazer uma apresentação no circo, tu também tem que fazer ensaios, né? E era muito comum que os espetáculos aconteciam em duas partes. Uma no pico. É uma coisa que eu vejo muito hoje em dia que, sinceramente, não tinha muito antigamente. Por exemplo, eu acredito que existem pessoas que pedem muita oportunidade, pessoas que dizem, nossa, me ajude, nossa, eu queria uma oportunidade para aparecer, eu queria aparecer na casa do Carlinhos Maia, ou eu queria, sei lá, que uma pessoa como o Felipe Neto me descobrisse, ou mostrasse meu trabalho, ou aparecer na televisão. Cara, ele como artista começou do nada, desenvolveu seu talento. Sinceramente, se você estourar hoje na internet, todo mundo quer que isso aconteça, todo mundo quer mudar de vida. Mas será que você está se especializando para isso? Será que você está fazendo a sua parte para que isso aconteça? Será que você está produzindo vídeo? Será que você está sendo muito bom numa parte muito específica? Porque olha só, ele antes de chegar ao sucesso, investiu muito tempo, desde criança, se preparando para chegar ao ápice. Então eu vejo que a pessoa, como artista, ele é uma pessoa muito completa por conta disso. E é o que me falta hoje. Acho que com a coisa da internet, é muito fácil você estourar com um meme. Tá, mas e aí? E depois de um mês? E depois de 6 meses? E se o meme morrer? Será que você vai se perder na internet? Será que você vai ser um nada?
Depois que o engajamento cair, não vai sobrar nada. Picadeiro e outra no palco. E o Dedé participava de ambas. Ele tinha desenvoltura no arame, no trapézio, no Globo da Morte e depois era o ator principal, chegando a viver mais de 20 tipos. Entre caipiras, velhinhos, bêbados, mulheres e sempre como Dedé. Enfim, ele fez sucesso no mundo do circo de todas as maneiras que ele podia. Ele ia na barra, no trapézio, no Globo da Morte, até como palhaço de matinê. E cara, é isso mesmo, né? Eu acho que, nossa, faz muito tempo que eu não vou no circo. Me diz aí, quanto tempo faz que tu não vai no circo, cara? Há muitos anos atrás, tinha um circo na minha rua, em São Paulo. Era o Dedé quem substituiu o famoso Arrelha nos espetáculos circenses de sexta-feira, quando o palhaço gravava o seu programa de TV, o Circo Arrelha. Só que, cara, aconteceu uma coisa. Em uma dessas sexta-feiras, ele chegou atrasado. Então, ele se vestiu ali do personagem dele de Arrelha, só porque tem um detalhe. Ele esqueceu de se maquiar. E, cara, o público simplesmente amou isso. E depois disso, ele passou a se apresentar. Isso é muito da hora. Porque isso acontece na vida de todo mundo. Você se prepara, você tá ali se preparando, estudando, tá fazendo, sei lá o que você tá fazendo. E você vai ali, ó, gradativamente. Eis que um momento tem a virada na sua vida. As pessoas chamam isso de sorte. Eu não acredito muito nessas coisas. Sinceramente, eu sempre olhei isso aí como estatística. Se você fizer uma coisa muito tempo, se você ficar bom por muito tempo, uma hora vai dar certo. Pelo menos é o que eu acredito. E é bom acreditar nisso. Engraçado, por exemplo, ninguém sabia que ele apresentar sem maquiagem não ia dar certo. Foi um acaso, foi uma sorte. Mas deu certo. Se ele não tivesse fazendo aquela coisa por muito tempo, até ele ficar bom, ele não teria descoberto isso. Sim, sem peruca e de terno comum. Ele usava apenas uma tinta vermelha no nariz. E com isso ele chegou até a ganhar um prêmio da Gazeta Esportiva de São Paulo, como o primeiro palhaço a se apresentar de cara limpa. Só que do... Opa! Aí daí, ó. Beleza. Entendeu? Daí pra frente, esse primeiro turning point, essa primeira vez que foi falado, foi a primeira vez que ele foi citado na mídia, foi por algo bom. Então, daí, ele já começa a entrar no radar. Porque, acredite, se você é citado com isso, você ganha um prêmio, principalmente para a época que não existia internet, as pessoas começam a frequentar mais aquele lugar. E isso é muito, muito da hora de se pensar desse jeito. Pelo menos eu acho, né? No circo, ele desejou a TV e por isso ele foi atrás do seu sonho. E é aqui que começa a história do icônico Trapalhões. Você lembra deles? Dedé Santana é apelido de Manfred. O apelido ganhou o irmão, o Dino Santana, também ator e diretor. Na TV Tupi, no Rio de Janeiro, ele foi apresentado para Renato Aragão. E quando eles se conheceram, cara, o Didi e o Dedé se deram muito bem. E ele ainda lembra, ele falou, eu sou o Dedé, e você? E o Aragão respondeu, eu sou o Didi. E aí foi a primeira gargalhada deles juntos. Na época em que eles tinham um programa na Record chamado Os Insociáveis, foi nesse programa que foi criado os Trapalhões. Aí daí você, caramba, a partir daí, da TV Tupi, isso ele fala em um podcast, eu não lembro se foi no Vilela, que ele fala assim, nossa, negociamos com o povo da TV Tupi e eles colocaram muito dinheiro na mesa. Eles colocaram 1 milhão de moedas da época. E hoje daria uns 20 mil reais. Ele já saiu dali, já comprou um carro. Aí eu disse, caramba. Coisa, né? Isso é muito interessante de se pensar que ele passou muito tempo por um momento de pobreza. E chega um momento que daqui a pouco as coisas vão acontecendo. E aconteceu isso com o artista. Que
beleza, saiu do zero, do extremo zero da pobreza, já foi notado, opa, a mídia já começou a notar ele como um artista diferente, primeiro palhaço, daqui a pouco surgiu a primeira oportunidade, daí pra frente, é uma coisa que eu não vejo muito, por exemplo, em trabalhadores, por exemplo, CLT, porque, por exemplo, no meio artístico, no meio dos esportes, no meio, por exemplo, até da internet mesmo, é engraçado porque as pessoas têm com muito tempo para ficar bom naquilo dali, para você. E quando as pessoas conseguem um pouco de sucesso, é muito mais que a média da população. Se você estuda 4 anos, 6 anos, você vai ganhar 2.500, 5.000 reais. Um artista ele pode ganhar nada, nada. Por anos e anos e anos e anos e anos e anos, sendo um verdureiro, fazendo trabalhos diversos e elitista na arte. Primeiro sucesso, ele já ganha 20.000 reais. Não é estranho isso? É. Trapalhões. Dedé convidou o músico e instrumentista Antônio Carlos Mussum, do grupo Originais do Samba. E os dois se conheciam pelo Dedé ser muito amigo do cantor Jair Rodrigues, que era muito amigo do Mussum. E Didi trouxe o Mauro Gonçalves, o Zacarias, que interpretava o garçom Moranguinho em programas da Tupi. Além deles veio também o ator Roberto Guilherme, que mais tarde viveria o eterno Sargento Pincel. O programa fez sucesso, mas o nome, Os Insociáveis, não fez tanto sucesso assim. O público sempre continuava se referindo a eles como os Trapalhões. A dupla de humoristas atuou a primeira vez no cinema em um documentário colorido, produzido e dirigido por Roberto Farias. Seu primeiro filme de sucesso, no entanto, foi Na Onda do Lelelele, que teve a direção de Aurélio Teixeira e o roteiro escrito pelo próprio Renato Aragão. No elenco, estrelas como Chacrinha, Daí temos algumas ressalvas, né? Por exemplo, o Renato trouxe juntou o grupo, né? O grupo todo, tal. Ele era roteirista, ele só não dirigia, mas ele atuava. E engraçado que na questão dos filmes, eles eram sócios. Eles eram sócios referente ao percentual que cada um colocava em cada filme. Eles fizeram mais de 35 filmes. Ou foi 35 filmes? Foi 35 filmes. E daí, quando você para pensar, era o Renato que colocava mais dinheiro. Não querendo fazer advogado do diabo. Mas se você investe mais, obviamente você tem mais retorno. Por isso que há uma certa distância financeira dele para o resto dos Trapalhões. Wilson Simonal, Rosemary e José Augusto Branco e outros. Em seguida, os dois fizeram filmes como Ali Babá e Os 40 Ladrões e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. A estreia do Dedé no cinema aconteceu em 1962, no filme Rio à Noite. Mas a sua carreira na tela grande realmente deslanchou depois dos Trapalhões. Além de atuar em mais de 40 títulos e todos de sucesso, Dedé Santana também dirigiu, inclusive, alguns filmes. E cara, a história de vida do Dedé não é nada fácil. Ele teve várias perdas que realmente marcaram a sua vida. Aos 16 anos, ele perdeu o pai dele em um acidente de trânsito. E ele disse que esse realmente foi o momento mais difícil de toda a sua carreira. Depois, o seu filho mais velho, o Maurício, quando tinha 1 ano e 3 meses, ele tinha leucemia e também perdeu a vida. Maurício era filho dele com a atriz Ana Rosa. E mais tarde, com a carreira consolidada, outra perda desestruturou totalmente ele. O seu irmão, agente e amigo Dino. Na época em que ele perdeu o irmão, o Dedé fazia parte do quadro de artistas do Parque Beto Carreiro World, que também faleceu aí anos antes da morte de Dino. E depois que perdeu seu irmão, o Dedé se afastou de tudo por muito tempo e teve vários quadros de depressão. E o tempo em que ele enfrentou toda essa barra e principalmente, cara, a depressão mesmo, trouxe muitas consequências para a vida dele e principalmente financeiras. Mas foi Renato Aragão que ajudou ele a se reerguer novamente, mesmo em meio às polêmicas desavenças entre os dois. Ao ser questionado
questionado sobre as brigas que o Dedé tinha com o Didi. O Dedé disse que se arrepende, mas ele falava que era por briguinha boba, sabe? Motivos rasos. O fato é que os dois sempre foram melhores amigos. Um sempre considerou o outro um irmão. Inclusive, quando o Dedé tava passando por dificuldades, foi o Didi quem pegou o dinheiro, deu pra ele pra ajudar ele realmente a se reerguer, sabe? Só porque o Dedé também não esconde a sua mágoa com a TV Globo. Ele diz que não se sente tão valorizado quanto ele deveria, quanto ele achava que deveria ser, sabe? Na época em que ele tava com bastante trabalho e confortável financeiramente, o Dedé não se preparou para o que vinha a seguir. E ele mesmo disse, quando você tem dinheiro, você quer comprar de tudo. Inclusive, ele já chegou a ter 8 carros na garagem. Mas ao ser questionado sobre dívidas, daí você vê, né? As informações que ela traz, ela tirou basicamente dessa reportagem que foi feito no Domingo Espetacular, no Domingo Show da Record. E fala muito sobre questões do quanto ele tinha, do quanto ele gastava. Ele chegou a ter 8 carros. Ele fala que, por exemplo, sei lá, ele gostava. Isso ele falou até num podcast, se eu não me engano, foi no próprio Vilela que ele chegou assim e o Mussum tava procurando uma casa e ele foi lá e comprou uma casa, pagou a entrada e falou assim: Mussum, achei o lugar para você morar. Aí ele foi lá e disse: sério, já comprei a casa. Comprou a casa? Pois é. Aí ele foi lá, deu a entrada e o resto das parcelas o Mussum pagou. O Mussum deu um barco para ele, que gerou muito gasto na casa de praia dele. Ele tinha diversos imóveis, ele teve 8 carros. Aí você fica, caramba, se eu tivesse dinheiro eu faria diferente. Mas será mesmo? Será mesmo que a gente, pessoa normal, faz diferente? Será mesmo que quando você recebe seu salário, você consegue fazer ele render até o final do mês? Será mesmo que a gente guarda alguma coisa? Então são ensinamentos como esse que você é um gasto desvarado por você se preocupar, não, só vivo uma vez. Não, eu eu só vivo uma vez, não se preocupa, amanhã vai dar certo, amanhã eu vou dar o jeito, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu consigo pagar essa conta. Na verdade, não. Se aconteceu com quem tem muito dinheiro, imagina com nós. Temos pouco. Então, meus caros amigos, o humorista falou que nunca foi apegado ao dinheiro, gostava de comprar, presentear. O fato é que ele não soube administrar o seu império e por conta disso passou muita dificuldade em determinada fase da sua vida. E nos dias de hoje ele ainda carrega sequelas da vida financeira sem controle, acumulando muitas dívidas e poucos bens. Embora tenha trabalhado e feito um sucesso estrondoso em Os Trapalhões, Dedé garantiu que ele, Mussum e Zacarias perderam tudo. Dedé colocou a sua mansão à venda onde ele morava desde 1990. A casa possui mais de 27 cômodos e fica na praia de Cabeçudas, em Itajaí. Ele pediu por ela 2 milhões de reais. O motivo seria pagar a mansão que ele tinha comprado no Rio de Janeiro, onde ele comprou para acompanhar a carreira de atriz da filha. Em 2021, neste ano, ele completa 85 anos e ele não vê motivos para parar de trabalhar. E foi engraçado. Nesse momento foi o Renato realmente que ajudou ele. E ele fala durante aquela entrevista que ele deu muito dinheiro para ele pagar as dívidas. Mas sabe como foi? Ele saiu realmente do fundo do poço? O fundo do poço do Dedé Santana não foi nesse momento. Foram os momentos de pandemia. Porque ele faz show, faz presença VIP, ou fazia espetáculos pelo Brasil inteiro. Como ele tem uma base de fãs consolidada, é fácil dele vender espetáculos. É fácil ele vender um. É engraçado, porque nós ganhamos dinheiro vendendo tempo. Ele ganha dinheiro com a imagem dele, tanto com a imagem pessoal, como com a imagem dele quanto artista. É difícil um artista como esse parar de ganhar dinheiro.
se ele souber trabalhar a sua imagem, claro. Por exemplo, ele trabalhava como artista, trabalhava na Rede Globo, certo? Ok. Aí, fora isso, ele tinha filmes, certo? Outra fonte de renda. Ele investia um dinheiro e tinha ou não retorno sobre esse dinheiro. Até hoje, se esse material que foi produzido sair da Globo, da Globoplay, e for para, por exemplo, para SBT, basicamente ele vai receber um percentual disso. Entendeu? Por exemplo, ele pode vender espetáculos, ele pode vender presa VIP, ele pode vender comercial, ele pode vender. E basicamente, quando ele chegou nesse momento de fundo do poço, começo da pandemia, o Bananinha, o Bananinha, aquele mesmo, pegou, entrou em contato com ele, você tá bem? Não, vamos fazer o seguinte, cada comercial que eu vender, você faz, a gente divide. Ok. Cara, ele ganhou muito dinheiro com comerciais assim. Muito dinheiro durante a pandemia. E basicamente, quando você para e pensa, caramba, então eu tenho que ter mais uma fonte de renda para sair do buraco? Sim. A primeira coisa que você tem que fazer para você sair do momento financeiro que você está agora é procurar mais fontes de renda. Então, o segundo passo é enxugar as dívidas, controlar. Você tem que procurar a dívida mais cara, que mais está pesando, e pagar primeiro. E pagar tudo à vista, se possível. Cara, e é possível você sair do buraco. É possível. Se você tá desesperado, meu caro amigo, então, basicamente, eu peço desculpas ou agradeço se você chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você gosta do meu tipo de conteúdo e você quer me contratar como editor de vídeos, pode chamar nesse Instagram aqui que eu respondo, tudo bem? Então, valeu, falou e fui!